Olá, irmãos, paz do Senhor a todos. Vim fazer mais um vídeo, né? Como eu sempre falo, muitas vezes eu demoro muito porque eu só faço vídeo quando eu tenho alguma palavra, algum estudo que eu tenha feito da palavra de Deus. E ultimamente eu estava muito sem ideia nenhuma, não fiz estudo nenhum, não peguei na Bíblia para ler direito. Eu estava mais orando, pedindo a Deus uma palavra. E tive duas experiências com Deus nessas duas últimas semanas aí. Mas eu não vim falar das experiências, eu vim falar da palavra de Deus para a renovação da nossa fé, amém? Eu quero falar uma coisa sobre a nossa liberdade como cristãos. Não estou falando de perseguição, e sim eu como cristão e vocês como cristãos também. Cada um de nós temos nossa própria liberdade em Cristo, com Cristo e para Cristo, entendeu? Então eu quero dividir um pequeno estudo, mas que vocês reflitam muito bem sobre o nosso desempenho com Cristo em decorrer do nosso desempenho para o nosso próximo, que também é cristão. Então vou falar sobre as 7 liberdades, vou falar sobre os 7 princípios da liberdade cristã, certo? E tudo isso vai estar em Romanos, capítulo 14. Esse estudozinho eu tenho há muito tempo, vai fazer mais de 2 anos que eu tenho esse estudo, e resolvi agora me tocou realmente de eu falar sobre ele. Porque em Romanos, capítulo 14, se vocês forem ler, vocês podem prestar atenção que lá está falando sobre comida. Romanos 14 está falando sobre a questão da comida, de você comer algo, do outro irmão não comer. Mas quando eu li, a primeira vez que eu li, Deus me deu um entendimento sobre a questão da nossa fé. Fala sobre comida, mas eu entendi também sobre nossa fé, entendeu? Em relação a Deus e em relação ao nosso irmão. Então, vamos começar aqui. O primeiro princípio, como cada um de nós temos da nossa liberdade cristã, certo? Nem todos possuem a mesma fé. Romanos capítulo 14, versículo 1 e 2. Vejam bem o que se fala. Romanos 14, 1 e 2. Aceitem o que é fraco na fé. Primeiro está falando sobre a fé, lógico, mas lá na frente vai falar sobre comida. Voltando ao assunto, aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Isso justamente quer dizer sobre que nem todos nós possuímos a mesma fé. Um crê que uma pessoa pode comer de tudo. Por exemplo, vem um amigo meu e fala: Edmar, eu não creio que se deva comer tal tipo de carne. Aí eu vou e pergunto: por quê? Porque tal canto da Bíblia diz que é imundo, certo? Mas em tal canto da Bíblia eu vi que Jesus já purificou certo tipo de carne. Mas eu ainda creio que continua nessa lei. E eu creio que às vezes essa coisa possa ter caído. Ou seja, dependendo da nossa compreensão, aquela pessoa, meu amigo, pode crer que não é bom que eu coma. Já eu creio que eu posso comer. Então, ou seja, um de nós dois é fraco na fé. Quem? Ele é fraco na fé, porque para ele não é bom comer certo tipo de alimento, certo? Ou eu, por não comer algo vegetal. Ou seja, ele crê que pode fazer algo e eu creio que não pode. E vice-versa. Isso se relaciona com a nossa fé também. Porque muitas pessoas podem ter uma fé maior do que outras. Ou seja, eu já passei por experiências sobrenaturais, como vocês já sabem aqui, que já contei para algumas pessoas, mas nem todas têm a capacidade de crer no que eu já passei. Já falaram que é mentira, já falaram que não creem, já falaram que Deus não faz isso. Ou seja, a fé dela, ela crê que isso não acontece hoje em dia, que era só para o tempo do Velho Testamento, que hoje em dia Deus não precisa mais fazer essas coisas, porque tudo já se passou, certo? E existem coisas novas. E outros creem porque já aconteceu algo com elas. Então, o que o primeiro princípio quer dizer é:
nem todos têm a mesma fé. Não é porque você crê em uma coisa que outro não crê em outra, que um ou outro está distante de Deus. É só um pouco de incredulidade que o outro tem. Uma fé fraca. Simplesmente isso. Então o capítulo 14 de Romanos vai falar muito sobre isso. E o primeiro princípio da liberdade cristã entre eu e outras pessoas, e uns com os outros, é isso. Cada um tem a sua fé. Nem todos possuem a mesma fé. Certo? Então vamos agora para o segundo princípio da liberdade cristã. O segundo princípio é: o cristão não deve ser o juiz do seu irmão. Romanos capítulo 14, 3, 4 e 7 a 12. Vamos ler. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Já está na cara aqui, né? Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. Ou seja, se alguém faz algo para Deus que às vezes eu não faço, eu não sou desprezível para Deus, ou estou errado, ou estou pecando porque eu não estou fazendo. Dependendo do que for, eu simplesmente não creio um pouco sobre aquilo, certo? E se a outra pessoa separa algo para Deus e faz para Deus, eu também não vou condenar. Você não precisa fazer isso. Eu não vou condená-lo. Por quê? Porque Deus aceitou aquilo que aquela pessoa fez para Deus. Vou dar um exemplo mais claro. A separação do sábado. Tem igrejas que separam o dia de sábado como o dia sagrado, para ficar o dia apenas inteiro para Deus, separar para Deus. Tem denominações, com algumas doutrinas delas e regras delas, que elas creem que não precisam separar o dia. Sagrado será todos os dias, certo? Ou seja, cada um tem um parecer sobre o assunto, cada um tem uma opinião sobre aquilo. Mas o que a palavra quer dizer é que se um faz alguma coisa, exemplo aqui de novo, aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. Ou seja, se eu estou tirando o dia todinho, o sábado inteiro, ou qualquer outra coisa que eu estou tirando inteiramente para Deus, eu não vou chegar e condenar o meu irmão porque ele não está fazendo aquilo. E o meu irmão, que no caso e aquele que não come de tudo não deve condenar o que come. E aquele meu irmão que não está fazendo de tudo, ele também não deve me condenar por eu estar fazendo algo totalmente para Deus. Por quê? Porque Deus me aceitou. E Deus também aceitou ele de toda forma. Tá entendendo? Não importa, a gente não deve ser o juiz do nosso irmão. Ninguém pode te condenar sobre algo que você faz inteiramente para Deus, como também não pode você desprezar algo que alguém não faz para Deus, porque Deus nos aceitou de toda forma. Isso é questão de fé. Como o primeiro princípio fala, nem todos possuem a mesma fé. Um crê que pode comer de tudo, outro crê que não precisa comer de tudo, certo? Vamos agora ao terceiro princípio. Cada pessoa tem as próprias convicções. A palavra já respondeu. Romanos capítulo 14, versículo de 5 a 6. Cadê? 5 a 6. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Percebam, aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graça a Deus por isso. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus por isso. A palavra já respondeu o que eu acabei de falar praticamente, certo? E cada pessoa tem as próprias convicções. Se uma pessoa crê que um dia pode ser totalmente sagrado para Deus, que ela tire o dia totalmente sagrado para Deus. E tem pessoas que creem que todos os dias são sagrados e devem tirar todos os dias, que ela também continue fazendo isso. Porque quem tira um único dia para se santificar inteiramente para Deus, dá graças a Deus por isso. E quem tira todos os dias
também a mesma coisa, dá graças a Deus por isso. E Deus recebe de toda forma esse pequeno sacrifício. Então, que cada um saiba, cada um tem suas próprias convicções, cada um tem a sua própria mentalidade em decorrer a isso, porque a própria palavra fala que cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente, contanto que sempre dê glória a Deus, graças a Deus por algo que está fazendo, ou num dia ou em todos os dias. Não importa, que o nome de Deus seja sempre agraciado e glorificado. Vocês estão entendendo por aqui? Vou partir para o quarto. O quarto princípio da nossa liberdade cristã. O cristão não deve ser tropeço para ninguém. O cristão não deve ser tropeço para ninguém. Romanos capítulo 14, versículo 13. Do 15 ao 16 e versículo 21. Vamos ver. Versículo 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Olha bem, agora 15 e 16. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Estão ouvindo bem? Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. É forte. E versículo 21. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Bom, já está dizendo, né? Que a gente não deve fazer algo que faça o nosso irmão cair, nosso irmão pecar, nosso irmão até mesmo cair na fé. Como no versículo 13 fala, portanto deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Se o irmão faz algo para Cristo e dá glória a Deus por aquilo e você não faz, não queira julgá-lo ou criticá-lo ou desprezá-lo por dizer que aquilo está errado ou não. Porque você está colocando uma pedra no caminho que o irmão escolheu, um modo, um jeito, uma situação para se achegar mais a Deus, para se relacionar mais com o Criador. E você está colocando um empecilho para que ele pare. Então você, com o seu tipo de julgamento, ou com o seu tipo de pensamento, porque você já está convicto naquilo que você acha, não coloque um empecilho no caminho que o irmão está trilhando para se achegar a Deus. Ali é entre ele e Deus. E você faça a sua parte e deixe o irmão fazer a parte dele. O importante é que ele dê glória a Deus, graças a Deus, porque Deus os aceitou de toda forma. E o 15 e 16, certo? Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Ou seja, se você sabe que seu irmão não pode fazer algo, porque está convicto já na mente dele que ele não pode fazer algo, e você vai e faz isso porque você quer demonstrar para o seu irmão, eu posso e você não pode, você o entristece e você não está agindo por amor. Você está agindo muitas vezes por arrogância, orgulho e egoísmo, por achar que o que você está fazendo está sendo melhor do que aquilo que o irmão faz. Então você tem que tomar cuidado com certas coisas. E o versículo 21 que diz: é melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. É o que eu acabei de dizer. Não faça nada aquilo que você sabe que seu irmão pode cair. Se você sabe que seu irmão é fraco em alguma coisa e você não é fraco naquilo, você é forte, por causa do poder que Deus tem agido em você, não faça algo para que ele caia. Não chame ele a fazer alguma coisa que você sabe que você consegue, mas que você sabe que é a fraqueza dele. Eu consigo e você não, mas vamos nós dois que Deus segura nós dois. Não é bem assim. Tem que tomar cuidado com isso. Não faça nada daquilo que você vai fazer seu irmão a cair. Se sabe que você é forte em questão de bebida e seu irmão é fraco, não chame para beber nada que você sabe que possa despertar a vontade do irmão a voltar a beber novamente. Tá entendendo? Ou fumar, ou fazer outras coisas
mais escondidas da visão das pessoas, tá? Vocês estão entendendo? Passando para o quinto princípio. O que é o reino de Deus? Romanos 14, versículo 17 ao 20. Cadê? 17 ao 20. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Amém. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. E não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. Aqui diz que o reino de Deus é justiça, e paz e alegria. Se você consegue fazer o seu irmão ter paz, alegria e seu irmão ser justo, se você não faz nada para que o seu irmão tropece, se você não faz nada para que você coloque empecilhos no caminho do seu irmão a buscar a Deus verdadeiramente, você vai ser agradável aos olhos de Deus. E os outros irmãos que estão em Cristo, você vai ser, entre aspas, aprovado. Eles vão ver, olha o que o irmão está fazendo, ele está no caminho certo com Deus agora. Está entendendo? Que você não despreze o seu irmão ou algo que ele faz para Deus. Deus está aceitando. Se você não aceita, conviva com sua própria mente. Só não faça aquilo. Está entendendo? E o 20 diz, não destrua a obra de Deus por causa da comida. Ou seja, não destrua algo que o irmão está fazendo para se achegar a Deus por causa da sua comida, ou seja, por causa do seu próprio pensamento, da sua própria convicção no que você acha que é melhor do que o irmão está fazendo. Não destrua a obra dele. Em vez disso, chegue nele e faça, irmão, continua, porque isso vai te levar a Deus. A palavra de Deus diz que aquele que busca, encontra. Aquele que bate na porta, a porta se abrirá. Aquele que busca, ele acha, né? Vai encontrar, o aleluia, vai encontrá-lo. Não coloque empecilho, não deixe que sua comida seja melhor do que a do seu irmão. Ou seja, não se ache, não seja egoísta de achar que sua fé, por mais que seja maior do que a do seu irmão, vai te fazer uma pessoa melhor do que ele. Não, às vezes ele está sendo mais sincero do que você, por ter pouco e conseguir buscar mais. Então tomemos cuidado com isso. O sexto princípio, a pureza ou a impureza estão na consciência. Romanos capítulo 14, versículo 14 e 22. Versículo 14. Como alguém que está no Senhor Jesus tem plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Para ele é impuro. Tá vendo? Acho que foi Paulo que estava, né, com medo do exército lá pegar ele e foi para um local ficar escondido durante um tempo. Não me lembro se foi Paulo mesmo. Eu acho que foi Paulo. Deus, depois vocês vão relembrar certinho. Mas no momento que ele estava com fome, Deus usou um corvo, certo? Deus usou um corvo vindo do céu trazendo comida para ele. Eu acho que foi Paulo mesmo. E na hora que ele olhou, ele falou que não iria comer. Por quê? Porque um corvo, entre aspas, tipo um urubu, para ele era um animal impuro. Ele falou, não vou comer um alimento desse que um animal impuro desse está me trazendo. E Deus o repreendeu, falando, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Está entendendo? É o que a palavra está dizendo aqui, no versículo 14. Como alguém que está no Senhor Jesus tem plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem o considere, para ele é impuro. Se você considera que um alimento é impuro, então para você o alimento é impuro. Se algum outro irmão considera que o alimento não é impuro, para ele não é impuro. E nenhum dos dois estará errado. O que importa é que façam tudo para a obra e graça e glória de Deus. Porque cada um tem a sua própria fé.
cada um tem sua própria convicção naquilo. O importante é que Deus os aceitou de toda forma. E que um não seja tropeço e juízo um do outro. Como aqui os princípios anteriores sempre vêm mostrando. Para terminar, versículo 22, ainda tem essa. Versículo 22. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Tá entendendo? Se você aprova que algo é condenado, algo está sendo condenado para você, algo está sendo impuro para você, então você considera, então é. Porque a sua convicção diz isso. E a palavra de Deus está dizendo o quê? Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito sobre todas essas coisas, entendeu? Que isso permaneça entre você e Deus. Não julgue um irmão, não fale que algo é melhor, que algo é pior, que algo é impuro ou que algo é impuro. É a convicção dele, é entre ele e Deus. Entre o trilhado caminho dele e Deus. E entre o seu caminho e Deus, é entre você e Deus também. Que um não despreze o outro, que um não condene o outro, que um não julgue, que um não seja pedra de tropeço. Que um faça aquilo determinado para Deus, porque isso vai levar a Deus. E para terminar, o sétimo princípio e último da liberdade cristã. A fé é algo pessoal. Agora respondeu tudo. Romanos capítulo 14, versículo 23. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Tá vendo? Vou repetir. Mas aquela pessoa que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. Ele não crê que aquilo é impuro ou puro. Ele está duvidoso em cima do muro. Ou seja, se ele está com dúvida, é condenado se comer algo, porque não come com fé. Ele não tem fé naquilo, ele está duvidoso. E tudo que não provém da fé é pecado. Tudo que não provém da fé é pecado. A palavra de Deus está dizendo isso, não é eu. Preste atenção. Tudo que não provém da fé é pecado. A fé é algo pessoal. Se você tem mais do que o irmão, ou se o irmão tem menos, é pessoal. Você passou por experiências que o irmão não passou. Ele está passando por experiências que você não passou. Você passou por situações e soube sair de uma forma que o irmão não. E às vezes ele passou por algumas que você também não conseguiu. Situações diferentes, atitudes diferentes, pensamentos, convicções, buscas diferentes. A fé é individual, a fé é pessoal. Que a gente preste bem atenção nisso. Não venhamos nunca tentar convencer o irmão a crer naquilo que a gente crê. E que o irmão também tentar convencer nós a não crer naquilo que ele não crê. Porque aquilo é a comida dele. A comida dele. Ele crê que não precisa comer, você crê que precisa. A fé dele é pequena, como a palavra de Deus diz, alguém que tem a mente fraca, a fé é fraca. Você tem a mente mais forte, a fé é mais forte. O importante é que Deus, de toda forma, ele vai se agradar. Que seja entre você e Deus, entre o irmão e Deus, entre eu e Deus. Se você tem muitas experiências com Deus, entre você e Deus. Que dê testemunho, mas que não obrigue o irmão a crer. Porque é você e Deus. Se o irmão não crê, não é obrigatório ele crer. Mas que seja entre ele e Deus. Porque se tudo que você fizer causar algo de errado com ele, você será culpado. Como a palavra já disse aqui nos princípios anteriores. Então, irmãos, eu quero agradecer vocês por vocês me ouvir aqui mais uma vez. Isso é um pequeno estudo sobre os 7 princípios da liberdade cristã. Eu como cristão e vocês como cristãos, a comunidade como cristã, cada um tem suas próprias convicções, cada um tem sua própria fé individual e pessoal, e cada um crê ou não em algo. O que importa é que a gente continue crendo em Cristo e em sua palavra.
em relação a experiências é entre cada um e Deus, entre sua busca individual e Deus. Aquele que bate a porta se abrirá. Aquele que busca, acha. Aquele que vai buscar Deus vai encontrar.